A Câmara de Ribeirão pode aprovar a qualquer momento um projeto e lei que cria emendas individuais no Legislativo, o chamado orçamento impositivo. Entidades de classe já se posicionam contra a iniciativa dos vereadores, afirmando que se trata de mera politicagem. Contra a vontade de um grupo de entidades de classe, a Câmara de Ribeirão tenta alterar a lei orgânica do município com a proposta do orçamento impositivo. A medida obriga a Prefeitura a atender às sugestões feitas por vereadores na Lei Orçamentária Anual. De acordo com o projeto elaborado por Alessandro Maraca, integrante da mesa diretora, o Executivo terá de reservar 1,2% da receita para as emendas individuais apresentadas pelos parlamentares. Se a regra já estivesse valendo para esse ano, cada vereador teria o direito a indicar quase R$ 1 milhão no orçamento para aplicações em entidades e programas municipais de sua escolha, contando que 50% do valor seriam necessariamente investidos na saúde. O problema é que a Prefeitura perderia R$ 27 milhões nesse balanço fiscal, dinheiro suficiente para cobrir as despesas das Secretarias de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. O projeto já tramitou por 3 sessões na Câmara e tem o apoio de 13 dos 27 vereadores, mas não conta com a aprovação da sociedade civil organizada, que faz duras críticas à proposta. A Associação dos Advogados afirma que o projeto não é viável e não condiz com a missão do parlamento. A função primordial para que o vereador é eleito é justamente, primeiro, representar o povo, legislar e fiscalizar o executivo. O parlamentar ele não está preparado, ele não tem uma estrutura preparada, técnica, para administrar verba pública. A Associação Comercial também é contrária à iniciativa dos vereadores, por entender que se trata de uma atitude politiqueira e ainda conclama a população para que se manifeste contra a aprovação. Dorival Balbino quer o plenário lotado no dia da votação. A medida deve ser colocada em pauta em agosto, após o recesso dos vereadores. Será que é isso que nós queremos aqui para a nossa cidade, em Ribeirão Preto? Não é isso. Nós não queremos. Nós queremos uma Câmara séria, uma Câmara que esteja fazendo aquilo para o qual nós votamos em vocês. Fiscalização e aprovação de leis, criação de leis que venham beneficiar a cidade, não beneficiar a si próprio. A CIRP também tem o apoio do Sincovarp, que em nota disse buscar o diálogo com a Casa de Leis para que os recursos atendam os princípios da legalidade, transparência e eficiência. A associação e o Sindicato Rural também estão a favor das demais entidades. Guilherme Feitosa, diretor regional da Fiesp-Ciesp, também repudia a proposta de emenda à lei, por acreditar que o projeto prejudica a autonomia e a capacidade de planejamento do governo municipal. Eu acho que nós temos que buscar agora reconstruir a cidade, né? E essa reconstrução passa cada vez mais por um trabalho mais organizado e eficiente de cada poder, tanto o executivo quanto o legislativo. Hoje um vereador nosso tem custado diariamente, em média, R$ 7 mil. Minha pergunta é, o que eles estão fazendo, não para aumentar, mas sim para que esse custo diminua, para que a população possa, de fato, estar satisfeita e eles atendendo às expectativas da população quando os elegeram. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O vereador Alessandro Maraca informou à imprensa que o projeto ainda será amplamente discutido e que corrige um problema de quantidade de emendas apresentadas todos os anos pelos vereadores, pois coloca um teto máximo de sugestões. O parlamentar disse ainda que o Tribunal de Contas tem ressaltado a legalidade do orçamento impositivo. A Câmara Municipal disse que está aberta ao diálogo de forma clara e transparente. Destaca que a proposta ainda aguarda o parecer da Comissão de Justiça e deverá ser votada em 2 turnos. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, Pucci, mais um projeto polêmico da Câmara de Ribeirão Preto, né? Vamos ver como é que fica a imagem do Legislativo. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Wilson Rogério Estevão, advogado. Doutor, orçamento impositivo da Câmara para Ribeirão Preto, na atual situação, seria um descontrole das finanças? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Pucci.
mais do que um descontrole das finanças. Isso evidentemente estaria desviando uma receita que está no plano do Executivo, em como ser aplicada, mas mais do que isso, é mais uma atitude estapafúrdia da Câmara dos Vereadores que não faz aquilo que deveria fazer e quer fazer o que não lhe cabe, né? É um absurdo a Câmara vir com uma propositura dessa, propositura que inclusive já deu errado, já não passou em outras cidades, e eles inventam mais essa propositura totalmente descabida. Dar a 27 vereadores o poder de ordenar os gastos milionários pode acabar desviando a finalidade do orçamento da Câmara? Evidentemente ele vai desviar, porque o vereador tem que entender que a função dele está dentro daquelas prerrogativas enumeradas na Lei Orgânica Municipal. Ele não pode extrapolar isso. Isso é um projeto inconstitucional, certo? E um projeto onde você dá 1 milhão praticamente para cada vereador aplicar onde bem entender, isso nada mais é do que a formação de curral eleitoral. Isso é para patrocinar aqueles bairros onde o vereador tem votação, onde ele interessa a ele aplicar dinheiro para ter votação. Então é desviar totalmente o orçamento para atender interesses políticos dos senhores vereadores. Os vereadores de Ribeirão Preto estão passando dos limites com essa medida? Já passaram há muito. A mera propositura já mostra que eles estão extrapolando, né? Se quer aplicar, se quer destinar o orçamento, se candidate vai ser prefeito, né? Não fique tentando manipular verbas que não são deles. Eles têm o dever de fiscalizar, eles têm o dever de cobrar o executivo para que as verbas sejam corretamente aplicadas, e isso eles deveriam fazer de uma forma eficaz e coerente, não ficar tentando se apoderar de dinheiro do Poder Executivo. Alguns vereadores dizem que ninguém conhece os bairros como eles. Dá para aceitar isso? Pode até ser, né? Agora, conhecem todos os bairros? Porque, segundo informações, tem vereador que não sabe rodar em determinados bairros aqui se não tiver um GPS, né? E fora isso, ele conhece o bairro dele, ele conhece o curral eleitoral dele. E é para isso que eles querem esse dinheiro. Eles querem esse dinheiro para aplicar exatamente em benefício de uma próxima reeleição. Esse é um absurdo que eles estão tentando fazer em Ribeirão Preto. Wilson Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Obrigado, até já.